Saudações alviverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi, estamos começando mais um React, após a boa vitória do Palmeiras, ótima vitória do Palmeiras ontem no Allianz Parque, por 3-1 sobre o Botinha de Ribeirão. Eu admito que eu fui para o estádio ontem com um sentimento muito ruim. A minha alegria de ir ao estádio e ver o jogo do Palmeiras poucas vezes foi tão baixa. E o Palmeiras me devolveu essa alegria no jogo de ontem. Eu achei que foi um jogo muito bom, pela forma como o Palmeiras arrancou a vitória. Poderia ter sido mais fácil. O jogo se tornou difícil por circunstâncias ali, algumas falhas nossas e tal. Mas aí o Palmeiras soube se impor, ser Palmeiras, conseguiu o resultado. Não faltou espírito de luta aos jogadores. Então, não tem aquela historinha de time com colete, sem colete. As variações táticas promovidas pelo treinador foram brilhantes. Então, quero ouvir o que o Abel vai falar sobre isso nessa coletiva. Ele, para mim, foi um dos grandes responsáveis pela vitória. E também tem toda essa polêmica em volta dos gramados, né, que certamente os repórteres devem ter perguntado para o Abel, que é um movimento orquestrado, que é um movimento sujo, e eu estou curioso para ver como o Abel porque eu não vi ainda, né? Como ele abordou esse tema na coletiva de ontem. Vamos lá, vou falar menos e deixa o Abel falar mais. Bruno Melhose da Rádio Bandeirantes. Hoje um jogo que tinha alguma pressão envolvendo a possibilidade do Palmeiras continuar vivo na competição, uma atmosfera um pouco diferente no Allianz. E eu queria te perguntar sobre as suas alterações quando o jogo estava empatado. Você tira um zagueiro, depois coloca um zagueiro, tira um lateral, depois volta com o lateral, o Luiz estava fazendo a ala. Queria que explicasse um pouquinho a história do jogo e como que você mexeu na partida com isso. Olha, a chapa estava quente, não é? Em função do contexto. Brasileira já. E em função dos resultados, né? Ontem, e por mérito dos nossos adversários, a Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa nada reconhecer isso. Na minha opinião, apesar do Palmeiras não estar a fazer um campeonato extraordinário, mas na minha opinião está a fazer um campeonato bem satisfatório. Sabíamos que hoje tínhamos que ganhar ou ganhar. Não há jogos de vida ou de morte. Fico muito triste quando alguns de vocês fazem manchetes com jogo de vida ou de morte. Não há jogos de vida ou de morte. Abel, é só uma expressão, né? Isso aí acho que é... Tem expressões lá em Portugal que talvez soem estranha para nós brasileiros e você vai achar normal também. Então, isso é bobagem. A chapa estava quente. O clima estava quente, foi o que eu falei. Eu já fui para o estádio com um sentimento de pouca alegria. Felizmente, isso se transformou. Isso tem muito a ver com as mexidas táticas que o repórter perguntou. Quero ver o que o Abel vai falar. Isto não é nenhuma guerra. É um jogo entre rivais e o futebol há de ser, quer gostem, quer não gostem, há de ser sempre um jogo. Não é uma guerra. Se ainda que alguns queiram fazer do futebol uma guerra, mas nunca será. Pelo menos na minha filosofia, na minha forma de ser e de estar, juntamente até com os meus jogadores, nunca eu encarei um jogo de vida ou de morte ou como se fosse uma guerra. É um jogo onde competimos por um resultado e que normalmente ganha mais vezes a melhor. Nem sempre acontece, mas normalmente ganha a melhor. Que foi o caso de hoje. Acho que entramos muito bem no jogo, fizemos as correções que tínhamos que fazer quando jogamos no último jogo em casa com uma equipa que defendeu como esta, 11 jogadores atrás da linha da bola, em frente à sua linha da sua grande área. Tem sido isto contra o Palmeiras, sobretudo aqui em casa, e tem sido frequente 5-4-1, 5-3-2, mas fechadinhos, e na primeira vez que lá foram fizeram golo, e eu acho que na minha equipa os meus jogadores foram capazes de estar sempre no controle daquilo que tinham que fazer, assim como o treinador. Acho que empatamos justamente, poderíamos ter vindo para o intervalo com
com mais um golo. Isso não aconteceu. Deixámos rolar a segunda parte. As substituições foram feitas no sentido de dar ainda mais, sobretudo do lado esquerdo, ter não um zagueiro, mas ter um lateral que pudesse complementar com um ponta, arriscando sim. E fizemos essa alteração. Eu acho que os jogadores que entraram muito bem. O Aníbal entrou muito bem, o Luís entrou muito bem, o Naves entrou muito bem, o Mike entrou muito bem. Portanto, nessa altura eu refresco o corredor direito e o corredor esquerdo com Luigi e Mike. E depois de estarmos por cima do resultado, entendi que não precisávamos ter o Luigi tanto a defender, né, o corredor. Tiramos o Facundo, recuámos um bocadinho o Veiga, que estava a jogar na frente com o Lopes, e acho que estabilizamos ali a equipa e fizemos mais um golo, não é? Quando tu às vezes estás à espera de ir à procura do resultado, fazes substituições para tornar a equipa mais agressiva e fazes golo. Aconteceu o contrário, tentei dar mais equilíbrio e acabamos por fazer o terceiro e tomar o controle do jogo, e acho que foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, e acho que fomos os justos vencedores. Abel, tudo bem? A leitura do Abel, para mim, eu faço a mesma, eu fiz a mesma, é só vocês assistirem o pós-jogo que a gente fez lá do estádio ontem, assim que acabou a partida. O jogo ficou difícil porque o Palmeiras não foi capaz de fazer os gols do primeiro tempo. Criou. Em 20 e poucos minutos tinha criado 5, 6 chances. E os jogadores parece que queriam, sabe, parar, ajeitar. Estavam caprichando demais quando tinha que ser mais rápido, principalmente quando você está com uma defesa que está com um 5-4-1, com as linhas muito próximas, né? O famoso ônibus estacionado na frente do gol. Então você tem que ser rápido. E os jogadores do Palmeiras vacilando muito, perderam a chance de gol. E os caras foram lá e acertaram na primeira. Também é muita falta de sorte. Mas é futebol. E por ser futebol, o Palmeiras foi lá e respondeu logo na sequência. Que também, vamos combinar, é um pouco de sorte também. Mas já era para ter saído esse gol antes. 1-1, com um golaço como foi o do Estevão, é melhor do que 0-0. Então, se você pegar 5 minutos antes, quando estava 0-0, e depois quando sai o gol do Palmeiras, o resultado era o mesmo, empate, só que a torcida estava muito mais em cima. Então, dava para ter feito o segundo gol ainda no primeiro tempo. Não fez. Aí ele troca o Emiliano pelo Aníbal. A mesma função, mas o Aníbal muito melhor do que o Emiliano ontem. Muito melhor. Então, já melhorou demais o time. Aí ele esperou 15 minutos. Não aconteceu o gol. Aliás, o Palmeiras criou pouco. Aí ele fez a mexida que proporcionou a virada. 2, na verdade, aos 15 minutos. Não demorou. Isso foi muito importante para que as coisas acontecessem. O Abel não demorou. E aí ele coloca o Luigi aberto de um lado, o Mike do outro, e tira um zagueiro, né? Recua o Aníbal e deixa o time extremamente exposto, extremamente arriscado, mas precisa do gol. Então ele foi com coragem. Falou, vou de peito aberto. E quase levou um gol 2 vezes. 2 chances teve o Botafogo nesse momento do jogo. Então aí ele faz um ajuste. Aí ele põe o Naves, volta o Aníbal para a cabeça de área e aí o time fica equilibrado. E aí chega ao gol. Chega ao gol ali, num bololô, numa jogada de pressão, mas isso porque o Palmeiras estava mais protegido e com bastante gente pisando na área. Então, pressão. Sai o gol de bololô, gol de chiripa, como disse o Anderson na transmissão. Aí, beleza. Aí conseguimos nosso resultado, ainda tem 15 minutos de jogo. Então, o Abel ainda tinha substituições para fazer, ele remontou a defesa, colocou o Vanderlan, não precisa mais ter o Luigi fazendo o corredor, né? Tá tudo certo, já está resolvido o jogo. E chama o Botafogo, deixa o Botafogo vir agora, o Botafogo não vai querer perder o jogo. E foi o que aconteceu. No esquema normal, o Botafogo vindo para cima dando espaço, o Palmeiras mete mais gol. E o terceiro gol saiu muito fácil. Um lançamento longo do Naves, que o Veiga
dá a cumprimentada para trás, o Richard faz o corta-luz, belíssimo, e o Luigi acerta um chutaço, golaço. Então, naturalmente saiu o terceiro gol. Isso já era para ter acontecido no primeiro tempo. Era o Palmeiras ter goleado ontem. É que o gol não saiu no começo porque os jogadores estavam nervosos, estavam querendo ajeitar demais o corpo, né? E isso também tem um pouco a ver com o clima que estava criado no Allianz Parque. Mas, felizmente, o Palmeiras saiu dessa, mostrou força. Ontem o Palmeiras mostrou força. E por isso eu saí muito satisfeito do estádio ontem. Bem, boa noite, André Neto da Rádio CBN. Ainda sobre um pouco que você falou dessa questão de jogo de vida ou morte, o Campeonato Estadual perdeu um pouco de valor para o torcedor nos últimos anos, e ao mesmo tempo que o Palmeiras vem de 11 semifinais seguidas, 5 finais, 3 títulos, o retorno parece ser bem diferente da torcida quando a questão vai de um jeito um pouquinho pior. Queria saber para você quão frustrante é essa diferença de mobilização quando o Palmeiras ganha um título paulista que depois acaba ficando esquecido no fim do ano passado, e hoje você tem um cenário bem diferente, da torcida muito mais insatisfeita, sendo que o Palmeiras está fora da zona de classificação muito mais por mérito de outras equipes. Obrigado. É isso mesmo. Há que dar mérito a quem tem mérito. Às vezes é mais fácil criticar do que dar mérito a um São Bernardo ou uma Ponte Preta. É mais fácil criticar o Palmeiras. Está certo. Isso dá-vos cliques, dá-vos... Está certo. O importante é nós, dentro do clube, saber aquilo que estamos a fazer. Mas eu tenho... Apesar da tua pergunta ser interessante, eu prefiro valorizar os torcedores a mobilizar-se para chamar o nome dos jogadores que já não acontecia há algum tempo. E o giro é que isso contagia. Eu gosto muito de ver o estádio a contagiar-se uns aos outros. Já aconteceu no último jogo, hoje voltou a acontecer. Eu gostava muito que a torcida estivesse toda na mesma sintonia. Eu acho que há uns que estão na AM, outros na FM. E isso era uma coisa que nos ajuda muito quando estamos todos na AM ou na FM, é escolher uma e estarmos todos na mesma sintonia. E eu prefiro valorizar os torcedores que vieram. Não vieram em massa, não vieram em peso. Eu compreendo, é uma decisão deles e está certo, mas os que estiveram aqui, tiveram de alma e coração, os que estiveram aqui tiveram e apoiaram, os que estiveram aqui desfrutaram do jogo, alguns atrás de mim ainda me passaram mensagens de confiança, vai dar, confiança mister, vai dar. Isso é sempre bom porque essa energia contagia e é isso, eu prefiro valorizar os que vieram e dos que vieram, fizeram uma festa bonita e acho que se divertiram juntamente com a nossa equipa e viram mais uma vez a força da nossa equipa, joguem jogar, seja onde for, seja contra quem for, jogar até ao fim, mesmo que a bola bata no poste, mesmo que nos anulem golos. E eu queria preparar a nossa direção para isso. Quero preparar a Leila e o Barros porque por este andar vai ser igual ao ano passado e eu não gostava que fosse igual ao ano passado. Eu não gostava que o Palmeiras estivesse calado em relação a algumas coisas que se passam, porque não foi isso que outros clubes fizeram durante o ano todo. Começaram a dizer que o Palmeiras é que era o Palmeiras que era beneficiado. Porque nós em determinados assuntos temos que dar a cara, que mostrar e que nos indignar quando as coisas não estão de acordo com aquilo que deve ser correto, igual para nós, igual para os outros. Ele falou duas coisas bem importantes nessa resposta. Primeiro, com relação à torcida, ao estádio. A organizada divulgou: durante o primeiro tempo não apoiaremos o time em protesto contra a diretoria. Eu acho que é um dos papéis da organizada protestar contra a diretoria quando achar que deve. É papel da organizada protestar contra o time quando achar que é o caso. Não tem nenhum problema nisso. Sempre aconteceu isso no futebol e sempre vai acontecer. Só que eu acho que há momentos em que isso é mais inteligente fazer isso, tem momentos que é menos inteligente. Deixar de apoiar o time não me parece um protesto válido. Você quer protestar contra a diretoria? Então, canta contra a diretoria, xinga a diretoria. Não fica quieto, não vou apoiar o time. Pô, qual é a finalidade? Qual é o objetivo final de tudo? Não é o Palmeiras ganhar? Então vamos fazer o Palmeiras ganhar. Vamos ajudar. E aí o Abel faz esse apelo. Olha, vamos lá, vocês viram? Vocês ficaram quietos? Os que não são organizados puxaram e empurraram a gente, foi muito bom para a gente. Então, se ficar todo mundo na mesma página, vai ser melhor ainda.
a gente entende que a organizada está lá com os problemas de organização interna, está ali passando uma fase turbulenta. Não sei até que ponto o comando ali já foi redefinido, não sei. Não estou por dentro da realidade do dia a dia da organizada, mas seria realmente importante que a organizada se organizasse e voltasse a comandar as arquibancadas, que é um dos papéis dela. De que serve uma organizada se ela não comanda a arquibancada? Claro. Então precisamos da organizada forte. E é um apelo que o Abel fez. Vamos lá, todo mundo na mesma página que vai ser melhor para nós. E aí a cobrança forte do Abel em cima da diretoria para ter bastidor. Olha, eles estão se organizando contra nós e vocês não estão fazendo nada. Então, o Abel elogia, mas quando ele tem que bater, ele dá umas cutucadas. E essa foi clássica. Falou, olha, eles estão se organizando contra nós. Não é justo. Façam alguma coisa, defendam a gente, porque isso não é papel do Abel fazer. O papel do Abel é ir falar na coletiva, falar sobre o jogo. Acaba sobrando para ele falar sobre tudo. Não é justo. Boa noite. Isso é um tema bem discutido também. A participação mais efetiva da Leila e do Barros para trocar mais ideia e trazer, não ficar só nas suas costas, mas isso é um outro tema. Eu queria te perguntar, que saiu a escalação, né, a gente até ficou conversando sobre o Benedetti, né, no lugar do Gustavo Gomes, que está contundido. Quando o Vitor Reis foi vendido, a gente imaginava que o Naves passaria a ser o terceiro zagueiro de número, né, de hierarquia, e hoje foi o Benedetti. Ainda mais, né, citando essa questão de times fechados, o Naves tem um jogo, né, por baixo, de construção. Queria entender de você um pouco essa opção. Sim, se vocês repararem aquilo que eu fui dizendo desde o início, queria ver toda a gente, queria ver todos os jogadores, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Falei-vos que estou no deserto, não sei onde é que está a próxima duna, não sei, estou com 5 lesionados, ainda estamos a 1 mês e meio, temos 5 lesionados, mas quando acabou o ano, nós tínhamos uma perspectiva para aquilo que era a nossa zaga e não estava perspectivada a venda do Vitor Reis. E havia um cenário para um jogador como o Naves, que eu acho que é um jogador, como tu disseste, e bem concordo a 200% contigo, está connosco já há 2 anos e não está a jogar de forma regular, e eu acho que um jogador com a qualidade dele, porque a minha função como treinador, uma delas é ajudar os jogadores, e quando os jogadores estão aqui 1-2 anos a fazer de segunda e terceira linha, não acho que seja correto para a evolução deles, como foi, por exemplo, com o Kusevic, que depois teve aqui 2 anos e meio a fazer de quarto e nos ajudou muitas vezes, como foi o próprio Alá, que nos ajudou a ganhar uma Libertadores, se vocês se lembram, também ficou no quarto. E não é justo, até porque já tinha tido conversas com o Naves, e o Naves também já tinha manifestado esse interesse em função daquilo que é a nossa primeira linha, o Gomes e o Murilo, de querer jogar mais, e faz todo sentido. E se calhar nós contratarmos outros jogadores para virem com outro espírito, poder estar a competir por uma vaga no 11 com o Gomes e com o Vitor e com o Murilo. Portanto, o Naves entrou muito bem, é indiscutível a qualidade técnica dele. Há aspectos defensivos que ele vai melhorar, mas só vai melhorar se jogar. Ele não vai, e já foi uma conversa que tivemos com ele, se conseguir jogar de forma regular, vai ser muito bom para ele, e nós estamos aqui não só para ajudar o Palmeiras, os interesses do Palmeiras acima de tudo, mas também para ajudar os jogadores quando eles também nos manifestam os seus interesses, as suas intenções, e nós, de forma equilibrada, encontrar o melhor caminho para as duas partes. Abel, boa noite, Zé. Se eu entendi bem, o Naves está em rota de saída, o que explica por que o Palmeiras trouxe 2 zagueiros ao invés de 1. Né? Trouxe o Bruno Fux e está em vias de trazer um lá da Ucrânia, brasileiro que joga lá na Ucrânia. Eu lamento muito, cara. Eu queria muito ver o Naves crescendo dentro do Palmeiras, porque o potencial dele é gigantesco. Mas o cara também sabe o que é bom para a carreira dele. Né? Se ele está com essa conversa, boa sorte. Tá? Mas eu queria muito ver o Naves prosseguindo a carreira no Palmeiras, que ele tivesse um pouco mais de paciência e esperasse a vez dele. Zagueiro é uma posição que você corre menos,
você não depende tanto da juventude para ser um baita zagueiro. Você vê aí Thiago Silva jogando com 40 anos. Zagueiro e goleiro, né? São posições, funções onde você pode estender muito mais a sua carreira. E o Naves tem 23 anos, 24 anos. Então, ele tem muito tempo pela frente ainda, mas eu entendo a ansiedade. O cara quer jogar, quer, né? Julga que já está num ponto alto da carreira dele, quer jogar e está pressionando o Abel. O Abel fala: ó, eu tenho o Gomes e o Murilo aqui, cara. Ou você espera, ou se quiser ser negociado, você fala. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas eu realmente gostaria muito de ver o Naves se solidificando como um grande zagueiro do Palmeiras. Ele tem todo o potencial para isso. Assim que Murilo ou Gomes deixar o clube, que já não deve ser algo tão distante, ele está na boca da fila ali. Ele é o primeiro. Mas se ele não aguenta esperar, não aguenta fazer o quê? Henrique, Rádio Energia Olá. 97. Abel, não sei se é uma impressão minha, ou você pode até explicar melhor. Eu sinto um pouco o Palmeiras ansioso, nervoso, apesar de ter o controle da partida. E vejo o Veiga, que é uma peça, para mim, na minha opinião, tá? Fundamental para girar a bola, para cadenciar, e hoje ele jogou também de costas para o gol. Parece um pouco tímido, um pouco, assim, fora do jogo, mas taticamente vejo que ele consegue abrir o espaço para determinadas ocasiões de ataque. Você sente isso também? É uma pressão que vem de fora ou é normal, é começo de temporada, cada um está lutando pelo seu espaço, pela sua vaga? Olha, eu acho que vou-te partilhar qual é o meu sentimento, que acredito que seja o sentimento do Palmeiras internamente. É frustrante tu estás com 20 pontos, né? e poderes ficar fora, né? Essa é essa frustração, essa ansiedade, dizer como é que nós decidimos que devíamos dividir o grupo. Eu acho que joguei só com a equipa fechada 2 ou 3 jogos, arriscamos o que tínhamos que arriscar, temos neste momento 22 pontos, podemos fazer 23 e ficar fora. Não sei quantas vezes isso aconteceu no Paulista. É essa ansiedade, é essa frustração que nós internamente, porque nós temos no sangue que nos corre, nas veias, o querer ganhar novamente, o querer voltar a ganhar, seja este ou outro, mas estamos numa altura que podemos ficar de fora e temos que aceitar. Se isso acontecer, temos que dar. Eu penso um bocadinho diferente, em vez de estar a criticar. Sim, há coisas que temos que fazer, sim, eu cobro da diretoria, sim, eu cobro do Barros, sim, eu cobro da Lela, não precisam, eu faço isso internamente e depois cada um faz o seu trabalho dentro. Agora, nós aqui precisamos de estar mais do que nunca unidos, sejam 10 mil, sejam 12 mil, sejam 20 mil, sejam 40 mil, que é quanto leva o nosso estádio, os que tiver, estar juntos. É isso que eu peço à nossa torcida, como ainda foi hoje. Uns contagiaram outros. E quando todos se juntam, isto realmente fica uma energia boa, mas acredito que seja um bocadinho essa ansiedade que vem por... Estamos com tantos pontos, somos o 4º classificado e estamos sujeitos a ficar de fora. Isso pode acontecer. E se acontecer, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer, vamos continuar a seguir o nosso trabalho, mas falta um jogo e no final do jogo veremos. O Veiga. Antes dele falar do Veiga, essa frustração que ele mencionou realmente deve ser difícil. Porque eu tô vendo o palmeirense falando assim, que vai ser uma vergonha se ficar fora do mata-mata do Paulista. Pô, bicho, você faz um planejamento para poupar os jogadores, para chegar mais forte nas competições principais. Porque essa foi uma das reclamações do ano passado. Foi com tudo no Paulista, arrebentou os jogadores, aí acabamos perdendo o Paulista, perdemos o Brasileiro, perdemos a Libertadores, perdemos a Copa do Brasil, porque não tinha jogador, porque os caras estavam machucados, porque jogaram o Paulistinha. Tá bom. Então tá bom. Então assim, a gente vai fazer assim. A gente vai fazer uma primeira fase para fazer 20 e poucos pontos, que vamos classificar, mas a gente não vai fazer 30, que nem a gente fazia nos outros anos. Vamos dosar as energias, vamos classificar e aí vamos para o mata-mata para ganhar. Só que daí cai 2 times do teu grupo que fazem mais que você. Qual era a chance disso acontecer? Então não é uma vergonha, cara. Não é uma vergonha mesmo. Só que
Tem gente que não entende, que é uma vergonha, que é vida ou morte, isso incomoda o Abel, é só uma expressão, mas deve ser realmente frustrante, né? Você faz o planejamento, é decente o planejamento que ele fez, é correto, e dá errado o resultado no final. Então, qual é o resultado disso? Frustração. O Veiga talvez seja o jogador aqui no Brasil que em 4 anos seguidos deu muito rendimento. Deve ter sido dos poucos jogadores, se não o único, que em 4 anos deu sempre rendimento. Golos, assistências. E é muito difícil, que eu já vos disse aqui, o futebol brasileiro em termos de densidade competitiva, de jogos, de gramados bons e ruins, moles, outros pintados, outros que deitam relva cortada para esconder a terra, enfim... Isto pesa nos jogadores, já para não falar das viagens de 2 horas e meia e 3 de avião e depois 2 dias depois ou 3 estar a competir outra vez. Isto deixa marcas. E ele continua a ser um resiliente, é um jogador, como disseste bem hoje, foi preciso jogar um bocadinho mais na frente ao lado do Veiga, do Lopes, e nós neste momento vamos usar os jogadores naquilo que for o melhor para a equipa. E eles têm essa mente aberta de que for preciso, estamos aqui para ajudar a equipa. E isso é o que o Palmeiras quer, os jogadores de Palmeiras querem, e é o que nós queremos do Veiga, um jogador, como tu disseste bem, fundamental e importantíssimo, não só na dinâmica da equipa, mas naquilo que também tem que ver com a liderança. Concordo com o Abel, o Veiga, você nunca pode duvidar do Rafael Veiga. Tá? Ele vai oscilar, como todo jogador oscila. Ele oscila menos porque ele é muito bom, mas ele está numa fase, num momento, não vou nem dizer fase, é um momento que ele está um pouco abaixo, oscilando para baixo, mas tenho certeza, já ele volta a ser o Veiga decisivo, né? A categoria, a liderança, que ele sempre foi e sempre vai ser, cara. O dia que ele parar de ser, né, eu acho que ele vai estar aposentado, porque é uma característica dele. Então, é só a gente não ser ingrato, como a gente costuma ser, às vezes, com vários jogadores, né? E apoiar o Rafael Veiga, que, além de tudo, é um de nós. Né? Isso não deveria contar muito, mas acaba contando. Ele é um de nós. Ele frequentava a arquibancada do Velho Palestra. Né? Ia menininho com o pai torcer para o Palmeiras com a camisa do Palmeiras na arquibancada, e hoje ele é o artilheiro do Palmeiras no século. Só isso. Abel, boa noite, tudo bem? Você falou há pouco sobre a necessidade de uma participação maior da direção do Palmeiras em assuntos que impactam diretamente a vida do clube. E o tema dessa semana foi a mobilização de um grupo de atletas já mais experientes se posicionando contra a utilização dos gramados sintéticos aqui no futebol brasileiro. Ontem o Lucas até passou pela zona mista depois do jogo do São Paulo e ele disse que essa reclamação e a união desses jogadores, ela não está diretamente ligada à quantidade, o número de lesões, e sim com a parte técnica do futebol aqui do Brasil e essa diferença que talvez de fato tenha entre o gramado sintético e a grama natural. Esse é um dos assuntos que você gostaria também que o Palmeiras viesse... Então, já mudou o discurso? Eu nem vi o que esse Lucas falou ontem. Então, antes era por causa de lesão, agora não é lesão, agora é parte técnica. Mas reclamar o que da parte técnica? A bola rola, não pula, pinga normalmente, não muda de direção, porque eu acho que é importante, você tem que ver isso. Você tem que ver se o gramado, o atrito com a bola, se muda a dinâmica do jogo. Então tem testes para isso, tem parâmetros objetivos para isso. Você faz o teste, se o gramado é aprovado, se não é aprovado, veta. E aí a discussão não pode ser jamais sintético contra natural. A discussão tem que ser: o gramado do Allianz Parque é bom? Beleza. O gramado da Arena da Baixada é bom? O gramado da Arena do Galo é bom? O gramado do Morumbi é bom? O gramado do Maracanã é bom? O gramado do Castelão é bom? Então você discute gramado por gramado. Se você simplesmente pegar, dividir tudo em 2 balaios, não é justo você colocar no mesmo balaio o gramado do estádio do Corinthians e o gramado do Castelão. Não é justo você colocar no mesmo balaio o gramado do Allianz Parque e o gramado do Atlético Paranaense, que não é bom. Então, gramado por gramado, vamos lá, com parâmetros objetivos. Discuta um por um, tá tudo certo.
posicionar. Houve um posicionamento através de nota, o Palmeiras sim saiu em defesa dessa condição que tem aqui no Allianz Parque. Você gostaria de dividir um pouco dessa responsabilidade desse assunto? E aí eu queria te ouvir também como isso chega ao Palmeiras, que é uma das equipes que tem essa condição do gramado sintético. Claro que há uma discussão de muitos outros gramados naturais que não oferecem uma condição ideal de jogo. Como isso chega ao Palmeiras e como afeta o que o clube também pensa em relação a isso? Obrigado. Bem, já que toda a gente deu opinião, também posso dar, não é? Aliás, ela está no meu livro. O que eu vos posso dizer é que a pergunta que vocês têm que fazer é porquê que, por exemplo, o Atlético Mineiro, que fez uma arena nova, meteu um gramado novo e depois vai trocar por sintético. Não está em lado nenhum escrito cientificamente que um gramado sintético provoca mais lesões do que um gramado natural ruim. Que é o que acontece aqui com... Se você me conseguir dar 4 gramados top aqui no Brasil, eu até vou mais, 3. Se você me conseguir dizer, o Brasil tem 3. Entendo o Neymar, porque nós já estivemos lá no Mundial e vocês também estiveram lá. Quem é que não esteve aqui no Mundial comigo quando nós lá fomos? Vocês não viram a qualidade da grama natural? Melhor que a carpete que a minha mulher tem lá em casa, em termos de... Melhor ainda, que a minha carpete que eu tinha lá em casa, melhor que a carpete que eu tinha lá em casa. Agora, desculpem-me, mas o gramado, se viesse aqui a UEFA regulamentar ou fiscalizar os gramados do Brasil, passava 1. Ou 2, não sei como é que está o do Juventude. Se viesse aqui a UEFA fazer o que faz a FIFA para regulamentar os sintéticos, aqui no Brasil passava 1. Mas eu não tenho dúvida, se me pergunta, eu gosto de tudo natural. É o que eu mais gosto. O natural é o que eu mais gosto. O natural é o que eu mais gosto. Agora não há como. Aqui no Brasil, sabem, mais uma. Sabem quantas vezes já joguei no Maracanã? E não tem nada a ver. Maracanã, um dos estádios mais míticos a nível mundial. Sabem quantas vezes lá joguei? Pai, umas 4 ou 5 vezes. Sabem quantas vezes o gramado estava médio? 0. Joguei lá uma vez com o gramado mais ou menos, sabem quando? Final da Libertadores. Quando a Conmebol disse, vamos parar isso, preciso de um mês para compor o gramado. Coisa que fizeram na última Libertadores, que foi feita lá com o Fluminense. Que houve discussão com o Flamengo, que não queria ficar sem jogar em casa. E a Conmebol disse, eu para ter o gramado mais ou menos, não é gramado pintado, não é? Porque o problema das lesões não é o problema das lesões não é o gramado sintético. O que acontece no gramado sintético, e falo por experiência própria, tem mais, em termos de articulação, sofrem mais. Mas há uma coisa, ele é uniforme, não tem buracos. Ninguém me vai levar a mal se eu disser que quando vamos ao Castelão, eu só peço para os meus jogadores nem torcer os pés, nem quando vamos jogar ao Maracanã, peço a Deus que... Ainda agora, vejam o que é que disse o treinador do Flamengo em relação àquele campo duro. Vejam o que disse o Tiago Silva, que teve que ser ao intervalo porque era duro. Aqui a questão não é sintético ou natural. É competência e qualidade e rigor. Porque quando nós falamos do gramado da Europa, eles investem, há regulamentos, há fiscalização. Há reuniões antes com diretores que vão fiscalizar e quando aquilo não está como deve estar, são multados os clubes. Há um investimento forte. Portanto, eu não estou aqui a defender nada, estou aqui eu só quero que vocês me digam quais são os relevados top no Brasil. É isso que vocês me têm que dizer, top. Diga-me um relevado top. Tenho um, que eu não vou dizer de quem é, que já disse 500 vezes. É o do Corinthians. Façam todos igual. É bom. Se fizer todos igual, top. Só que isso é tudo mentira, não fazem, nem bom fazer. E a pergunta é, porquê que os clubes estão a passar para os gramados sintéticos? Eu digo-vos porquê. Não tem condições um gramado natural acompanhar a densidade de jogos que tem aqui no Brasil, é impossível. Como é que vai no Maracanã joga Vasco, Fluminense e Flamengo um gramado natural aguentar? É impossível. É impossível.
Eu preferia lá ir jogar e ter um gramado sintético. E depois vemos a tirarmos vantagem. Essa é outra que temos que... Vantagem, não. Olha, quando o Palmeiras ganhou um dos campeonatos, nós fomos melhor visitante, não foi mandante, visitante. O ano passado o Botafogo foi campeão, foi dos melhores visitantes. Esqueçam isso. Eu sou a favor da qualidade. Sabe o que é top, 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 top? Top. Porque se eu tiver a dizer um gramado top, ainda agora está a ver o Pacaembu, top. É uniforme, verdinho, não tem buracos, a rega é feita. Eu porque queria era que fosse agora dois gramados. Porque se vier aqui a mesma fiscalização que a FIFA faz aos gramados sintéticos, se viesse a UEFA é que faz isso, aqui fiscalizar, e estou-me a repetir, os gramados vocês sabem, e isso é como andar, como eu ter um Ferrari e andar numa pista toda esburacada. É o que acontece aqui no Brasil. Portanto, parabéns aos jogadores. Eu aí concordo com os jogadores. Adoro quando os jogadores se unem em torno de uma causa. Estão a falar dos gramados, está tudo certo. Falem dos salários de atraso, falem do fair play financeiro, falem da profissionalização dos árbitros, falem do gramado, está certo, não tem problema nenhum. Juntem-se e falem, porque deixem-me dizer isto aqui a todos, porque eu também estou no Brasil já há 5 anos. Já posso ser brasileiro, certo? Já posso pedir o passaporte, não já? Pelo menos já me disseram que podia pedir, quando quisesse, que tenho direito. Então vou falar dos 5 anos que eu estou aqui. Aqui toda a gente fala, mas fazer, bola. Aqui falo eu, falam vocês. Quando é preciso fazer as coisas, tomar decisões e fazer alterações naquilo que tem que fazer ao futebol, zero. Em 5 anos que estou aqui, quais foram as mudanças que se fez? Por que ele está falando isso? Porque esse movimento é um movimento de mentira. Ele está sendo irônico. Parabéns aos jogadores. Eles têm direito. Mas os jogadores que estão falando isso não estão preocupados com qualidade, não estão preocupados com lesão. Estão preocupados em tirar do regulamento o gramado sintético. Eles querem proibir o sintético, porque eu não gosto do sintético. É o que eles falam. Tentaram jogar uma narrativa de lesão, já tem estudo aí que derruba. Ah, não, porque futebol nasceu natural e tem que continuar natural. As coisas têm que melhorar. Se não consegue ter um gramado decente, o artificial é a solução, desde que ele atenda às especificações técnicas. Pode ser natural, pode ser artificial. Não tem problema nenhum. Né? Tem para quem está se sentindo prejudicado. Por quê? Porque, historicamente, tem clube aí que nunca foi nada, sequer existia, e de repente ganhou um estádio e passou a receber nesse estádio jogos de outros times e ganhar muito dinheiro com aluguel. E a fazer shows. De repente, essa cidade passou a fazer parte do circuito mundial de shows, de grandes bandas, grandes espetáculos, e era o único estádio grande o suficiente para receber esses shows grandes, e começou a ganhar muito dinheiro com isso. E um clube que não era nada começou a ter dinheiro, começou a ganhar título. E, de repente, esse clube parou de receber clássicos de outros times, porque os times perceberam. De repente, esse clube parou de receber os maiores shows da cidade, porque outros estádios foram construídos e ganharam a preferência, que são muito melhores. Então, peraí, vamos acabar com esses shows aí nesses estádios, porque eu também quero dinheiro de show. Vamos acabar com esses shows aí no estádio deles, porque eles estão ganhando dinheiro, igual a gente ganhava antes. Essa é a agenda. Essa é a agenda. É aí a origem. Não tem nada de procurar melhorar a qualidade, reduzir lesão. Conversa fiada. Isso aí está dentro de uma agenda. E sabe o que tem mais nessa agenda? Congresso técnico da CBF daqui a algumas semanas. Então é isso que está por trás desse movimento todo. E é isso que o Abel cobra da nossa diretoria. Porra, os caras estão deitando e rolando nos bastidores. Defendam a gente! Que mudanças fizeram? Zero, mas
Vocês são uma parte fundamental nisto, juntamente com esse grupo de jogadores que se uniram, e jogadores como o Neymar, jogadores como o Rocha, jogadores como o Veiga, como o capitão de Fluminense, que me esqueci agora o nome, desculpa. Então, sim, senhora, tem que se unir. O sindicato de jogadores tem que falar, não é omitir-se, falar de tudo. Se tens salários em atraso, tem que denunciar salários em atraso. É assim que tem que ser. E eu adoro quando as pessoas se unem em torno de uma causa. Sabem qual é a causa maior de tudo e de todos? É o futebol brasileiro. Eu amo isso. Só que nós não saímos daqui. É um tema bom, vai-vos dar cliques, toda a gente vai falar. O treinador do Palmeiras também falou. Amanhã vão fazer manchetes daquilo que o treinador do Palmeiras disse. Mas no fim, fazer coisas, passar para a ação, zero. É o que acontece. Mas está certo. Seguimos, assobiamos para o lado e amanhã há de haver o tema. Abel, em novembro completa 5 anos, né? Novembro. Então já posso tirar o passaporte, não já? Em novembro. André Galvão, SBT, eu queria te perguntar sobre a reformulação do elenco. A gente sempre ouve a presidente, a Leila, falando que tudo passa por vocês três, pela presidente, pelo diretor executivo, Anderson Barros, pela comissão técnica, que é chefiada por você. Uma coisa que não fica muito clara é se a decisão parte de você, por exemplo. Determinado jogador é uma indicação do treinador, ou não. E jogadores que saem também. Eu já estou entendendo o sinal. E os jogadores que saem também, se são jogadores que a comissão técnica entende que eles precisam sair, que já deu o ciclo deles, ou se isso parte da diretoria. Então, eu queria esse esclarecimento, e o resultado disso no Campeonato Paulista foi que acho que nunca você teve um elenco tão diminuto, né? Um elenco com tão Mas não foi por isso peças. que fizemos 20 pontos. E podemos fazer 23 e ficar de fora. Não é... Mas estou de acordo com o que está a dizer. Mas desculpe, pode terminar. Não, é só para completar, é isso. Esse elenco, o resultado dessa reformulação nesse Campeonato Paulista, pode ser que mude para a sequência da temporada, que acabou sendo diminuto. Isso não estava previsto? Ou estava, de alguma forma? Tudo estava previsto. Olha, todos os jogadores que chegaram, Paulinho, eu dei o aval. Claudinho, eu dei aval, que não chegou. Andrés Pereira, eu dei o aval, não chegou. Emiliano, eu dei o aval. Facundo, eu dei o aval. Fux, foi uma troca, uma boa troca. Nós estávamos, já vos falei, nós estávamos com 6 laterais, né? 6 laterais, 3 na direita, 3 na esquerda. Nós temos 2 jogadores na direita que fazem a esquerda, o Giai, o Mike e o Giai. Fizemos uma troca porque tínhamos uma necessidade de ter um zagueiro. A venda de Vítor Reis abriu aqui mais um espaço e estamos à procura. Mas tudo o resto já falei. Vocês sabem que nós estamos à procura de um centroavante. E a própria presidente e o Barros, nós queremos jogadores que não hajam dúvidas. Portanto, pedir-me a mim para ir buscar o Paulinho, não precisam de me perguntar. Os jogadores que não há dúvidas para ninguém não precisam. Podem trazer, porque eu não sou dono do Palmeiras. O difícil é quando é o Rios, não é? Quem é o Rios? O Rios é as pessoas que, quando falamos do Rios, e eu não estou aqui a ser advogado de defesa de ninguém. Eu sou treinador, o Barros é diretor desportivo e a presidente é que manda nisto tudo. Não é? Portanto, nós falamos de tudo, conversamos de tudo. Quando o plano é entregue, não é? Eu deixo as posições que são importantes nós reforçar, deixo também jogadores que nós achamos que podem estar em final de ciclo em função do rendimento, sejam eles quais forem, e há outros jogadores até pela própria motivação que vêm falar connosco e dizem, não queremos estar aqui, que se calhar queremos procurar, e se nós entendermos que isso é o melhor para o Palmeiras, é isso que nós vamos fazer. Agora, sim, é verdade, nós temos um departamento de recrutamento, de scouting dentro. Nós temos. Há jogadores que nós não precisamos do scouting para nada. Há jogadores que não é preciso scouting. Eu tinha um presidente que se chama António Salvador. Foi meu presidente do Braga. Ele dizia, jogadores de 15 e 20 milhões eu não preciso de scouting. Eu próprio os vou buscar. Eu quero é que vocês me descubram jogadores como o Rios. Não é? E nem sempre isso vai ser possível. Portanto,
saíram 11 ou 12 jogadores, entraram 5 moleques da base, e eu já vos falei aqui o que é que nos falta para completar o quebra-cabeças. Se vamos conseguir ou não, não sei, essa não é a minha função, e portanto, eu desde que cheguei ao Palmeiras, tento dar o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho, e os que eu tenho, neste momento, são bons, mas como disse, temos que... Há aí 2, 3 peças para entrar no quebra-cabeças, sim, porque o campeonato é longo, temos muitas competições, e quando nós não chegamos, vocês veem como é que deixa as vossas críticas. Vocês são muito bons a fazer críticas. 2 ou 3 peças. Ele está implorando por 2 ou 3 peças. Então a pergunta foi: como que é o processo de decisão sobre quem chega, sobre quem sai, como funciona? É uma coisa que não tem muita relação com momento, com o jogo, muito menos, nem com o momento do Palmeiras, mas no geral, como é? Aí é uma coisa que ele sempre fala, né? A decisão é em conjunto, eu reúno informações no dia a dia e eu tenho um diagnóstico para cada jogador, esse fica, esse está em rota de saída, esse já tem que se livrar, estamos com uma carência aqui muito importante, preciso. E aí ele fala assim, tem 2 tipos de jogador. Tem jogador pronto, tem jogador que é aposta. Jogador pronto não precisa de scout. Jogador pronto todo mundo conhece. Paulinho, quem não conhece Paulinho? Traz Paulinho. Vitor Roque, quem é Vitor Roque? Todo mundo conhece. Pode trazer. Richard Rios, peraí, não, vamos ver o scout desse cara aqui. Esse cara aqui pode ser bom. Aí que entra o equilíbrio na estratégia de montar o elenco. Você não pode ter só aposta, porque todas podem dar errado, assim como todas podem dar certo. Botafogo, ano passado, encaixou todo mundo. Mas é loteria. Olha o Botafogo hoje. Então, se você quer um trabalho consistente, que é um trabalho que tenha margem de erro e continue bom, você não pode ter só aposta. Você não pode entregar a sorte. Aposta é sorte. Você tem chance de dar certo. Jogador pronto, você olha, a chance de dar certo é muito, muito maior. Então aí já não é sorte. Aí vai ser muita falta de sorte se der errado. Então você joga com probabilidades. Então tem que ter o equilíbrio. Só jogador pronto custa muito mais caro. E aí, não somos ainda economicamente o Real Madrid. Um dia poderemos ser. Mas enquanto não somos, aí você tem que equilibrar o número de apostas com o número de jogadores prontos para decidir. E o Palmeiras, ultimamente, nos últimos anos, tem tido muito mais apostas do que jogadores prontos. E o resultado são elencos não tão robustos. Então a gente precisa melhorar, sim. E para melhorar, para equilibrar o elenco, tornar ele mais robusto, mais pronto para aguentar as porradas que a temporada dá no elenco, precisa de mais jogador pronto. Jogador que dispensa scout. E para isso a gente precisa de um diretor de futebol que vá lá e resolva. Por quê? No processo, que foi a pergunta do André, o processo, ele falou, olha, eu já cansei de falar para eles o que eu preciso. Eu já falei quem tá bom, quem não tá, quem tá em processo de saída, quem não tá. E nas lacunas do elenco. Precisa de um desse, e o perfil é esse. E não chega. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Abel, o Palmeiras começa aí o torneio fazendo aquele esquema de 2 times, né? Você faz várias experiências com os jogadores, falou que queria rodar o elenco, que queria fazer esses testes para ter ali uma certa rodagem, para os jogadores lá na frente não te cobrarem, né, de que eles não tiveram rodagem. Você pôde fazer várias experiências, rodar bem, até mais ou menos aquele jogo ali contra o Guarani. Dali para frente você precisou usar a força máxima naquele jogo, precisou usar a força máxima no derby. Mas não então, queria. você não queria usar, não queria. Mas a pressão por resultados... Não queria, olha, já perdi o Gomes, não queria usar. Já perdi o Gomes e já perdi o Maurício, não queria usar. Eu não queria usar. Mas infelizmente fui obrigado em função do calendário e porque nós queremos também ganhar esta competição. Mas não queria usar. Sabe, mas eu vou te dizer porquê. Saíram 12 jogadores, entraram moleques da base. Eu tenho que ver o que é que eu tenho à minha frente. Eu tenho que ver até onde é que esta equipa pode ir, o que é que ela me pode dar e o que é que... Estes moleques, o Benedetti fez 2 jogos aqui. Não é? Nunca ele sonhou fazer 2 jogos aqui na equipa profissional, ainda ele tem idade de sub-20.
Então, você não conseguiu fazer todos os testes que você gostaria? Você acha que esse período de testes valeu a pena? Qual que é o saldo, né, dessa fase de grupos, que agora você ainda chega na última rodada, ainda precisando usar sua força máxima, ainda precisando dos resultados? Qual que é o saldo desse período de testes e o que faltou aí? Se olhar para as lesões é mau. Pronto? Se olhar para as lesões foi mau. Se olhar para aquilo que é o calendário, que já estamos todos fartos de dizer que o Paulista tem que obrigatoriamente reduzir, mas estamos aqui a falar nisto há 4 ou 5 anos, ninguém quer saber de reduzir. E se o Palmeiras é contra, sou contra a opinião do Palmeiras. Eu não quero, porque eu sei que os presidentes também votam e têm opinião. Que, se o Palmeiras vota a favor, eu penso o contrário, que devia reduzir, até porque a época é uma época longa. Nós temos que dar bases aos jogadores para aguentar. E eu não sei, com uma semana só, não sei. Eu não sei o que é que vai acontecer. E como te disse, já perdi mais jogadores que aquilo que estava à espera. Já perdi. Uns por lesões musculares, outros por lesões traumáticas, e não dá para fugir. Ainda ontem vocês viram um jogador de Corinthians a ser lesionado e não há milagres. E não é do sintético, ou não é da relva natural. É da densidade competitiva que tem no Brasil. Não venham-me falar do sintético, do natural. Enquanto nós não defendermos os jogadores e a saúde física dos jogadores, os jogadores vão jogar sempre no headline. E nós, mesmo tendo um núcleo de saúde e performance espetacular, mas não há como. Os jogadores são seres humanos. Os jogadores têm um limite. Chega a uma altura e eu, na minha opinião, em função daquilo que foi a minha decisão, porque é para isso que estou aqui a tomar decisões, e entendi que era humanamente impossível chegar logo do início e escolher os 11, que são os 11 mais fortes. Abri o leque, perceber até que ponto é que estes moleques nos conseguem aguentar no caso de haver 1 ou 2 lesões, como foi agora o caso de um zagueiro. E se eu tiver 2 zagueiros lesionados, como é que é? Não é? Então, portanto, o plano foi feito o ano passado, as reuniões foram feitas, eu não mudei uma vírgula daquilo que eu falei em relação àquilo que falei eu, a diretoria, eu, o Barros e a Lela, em relação ao ano passado. O único compromisso que ficou com a direção é procurar buscar jogadores que acrescentem qualidade ao nosso elenco. Caso contrário, vamos potenciar, como temos feito, os jogadores da base, e para isso temos que os meter a jogar. O Luigi, o Tales, o Figueiredo, o Alá, né? Se vocês olharem, quem é o nosso 8? Quem é o nosso 8? Temos 3 5, Emiliano, Aníbal e Fabinho. Tenho 2 10, Maurício e Veiga. E tenho, quantos 8 eu tenho? O Rios. Qual é o outro? É o Alá. Né? É o Alá. É o 8 que eu tenho. Entendem o que eu estou a dizer? Que não é 8 de origem. Então, a pergunta do João: qual é o saldo desse período de testes? Olha, o saldo desse período de testes é que eu consegui ver que eu posso usar o Alan de 8. Mas está longe de ser o ideal isso. O Alan não é jogador para ser jogador de segunda camada de elenco. O Alan está no estágio da carreira dele que hoje ele tem que ser da terceira camada. E ele já está sendo visto como um jogador de segunda camada, a única alternativa, ou a melhor alternativa ao Rios. Se bem que nos últimos jogos, você vê, ele usou o Aníbal como 8. Ele tem usado, às vezes, o Veiga como 8. Ele puxa o Veiga para trás e bota o Maurício mais à frente, antes da lesão, claro. Então, ele está deixando claro do que ele precisa. Diretoria, preciso de 8, preciso... Só que a diretoria não atende. Então, a pergunta do João foi mais para ele esclarecer para a torcida o que ele observou, o saldo que ele quis dizer é: depois que eu observei esses jogadores, eu concluí que eu posso usar esse cara desse jeito, esse cara daquele jeito, esse cara serve, esse cara não serve. E ele meio que desviou a resposta para fazer um apanhado geral. É claro, ele não quis dar respostas específicas para não expor, né? Ele meio que se esquivou da resposta. Mas ele aproveitou para cobrar de novo a diretoria. Olha, eu estou usando o Alan de 8. E isso está longe de ser o ideal. A gente abre isto. Mas isto não foi pensado. Foi pensado. E está tudo pensado. Vamos ver se conseguimos. Conseguir,
temos mais uma solução. Se não conseguir, mas essa não é a minha função. Essa não é a minha função. Boa noite, Abel. Gabriele Simoni, da Web Rádio Verdão. Nesses últimos jogos, o Flaco voltou a ser o titular. Ele conseguiu recuperar esse espaço, superar as dificuldades que você citou em outra coletiva, ou essa posição ainda está em aberto e sendo testada? Obrigada. Não, a posição dele é aquela. Agora precisamos de outro, porque ter só um é duro. Mais uma cobrança. Disse, temos o campeonato longo e o Mundial está aí já, daqui a 3 meses ou 4 está aí já o Mundial. Nós não vamos para uma competição qualquer, vamos disputar o Mundial. É só isso, não tenho muito mais nada a dizer. Gostei muito, porque às vezes nós temos que desafiar os nossos jogadores, às vezes nós temos que arranjar estratégias para, não sei se vocês utilizam esse termo aqui, espicaçá-los, para os provocar, para umas vezes internamente, outras vezes publicamente. Puxar por eles, tentar com que eles sintam realmente que, às vezes eu gosto que os jogadores tenham, como é que eu ia dizer, não é raiva de mim, mas que olhem, eu quero que eles sintam isso. Para mim não posso com este treinador, que ele está, eu quero que eles sintam isso. Eu não gosto que eles estejam acomodados, eu não gosto das pessoas que estão na zona de conforto, eu não gosto. E quando eu sinto o jogador que está na zona de conforto e já chega, já não precisamos de ganhar mais, já ganhamos 10 títulos, não queremos mais, ganhamos nunca. O Palmeiras na história está a passar. Essa expressão que o Abel fez agora tinha que ter uma gif, um filminho, né? Que ele fez. É sensacional, isso mostra, mas você vê que ele arregala o olho, ele mostra o quanto ele está, né? O que ele espera dos jogadores, como é que os jogadores se sintam. Mas o mais importante que ele falou foi em relação a quando ele fala do Mundial, que é a competição mais importante do ano, não é uma competição qualquer. Então, a gente ainda está com a expectativa de, estamos montando o time. Não, Mundial, esquece o Mundial, a gente vai lá só para fazer bonito e tal. Não, vamos lá para tentar ganhar, cara, é mata-mata. Difícil pra cacete, mas dá para ganhar, dá para tenta ganhar. Se você não tentar ganhar, você não vai ganhar nunca. E o Abel, ele tem essa ambição. Eu quero ganhar o Mundial. O Mundial tá aí. Eu quero chegar lá e jogar muito lá. E se eu jogar bem, no mata-mata pode acontecer qualquer coisa. Futebol, cara. 11 contra 11. Dá para chegar lá e fazer um papel muito melhor do que um bom papel. Então, ele tá com isso na cabeça, cara. Eu gostei muito de ouvir ele falar isso. E corrijam-me vocês se eu estou enganado, nunca na história do Palmeiras ganhou tanto em tão pouco tempo. Talvez o Palmeiras esteja a passar a melhor fase da história do Palmeiras. Agora, é importante que todos dentro do clube não se deixem sentar no conforto que tem sido os últimos anos. Nem o treinador quer, nem a presidente quer, que ela já me buzinou aqui na orelha muito bem aquilo que ela quer, porque eu gosto muito de ganhar, mas ela gosta tanto ou mais do que eu, não é? E nós temos, como te disse, dentro do clube, treinador, presidente, jogadores, funcionários, e peço, se possível, se os nossos torcedores puderem estar juntos, né? Em vez de ser o A e o B, podermos estar todos na mesma sintonia, aí nós somos uma equipe super competitiva, e seguramente se isso acontecer, se este tripé, diretoria, jogadores e torcida estiverem juntos, aí nós estamos prontos para competir por tudo. Se começar a haver rachas aqui ou ali, fica muito mais difícil, e o meu trabalho fica seguramente muito mais difícil também. Está bem? A gente tem que aproveitar essa onda de ataques ao Palmeiras, essa última onda, travestida de movimento pelo bem-estar dos jogadores. A gente tem que aproveitar isso para nos unir. O Abel está clamando por união. Então vamos nos unir, cara. Depois a gente se mata. Depois que passar essa onda de ataques, depois que a gente tiver com a casa arrumada, a gente está num momento de turbulência. E nesse momento de turbulência, ataques, reformulação, remontagem de elenco, é turbulência. Então, nesse momento, calma e união. Passou o momento de turbulência, aí a gente retoma ali as nossas diferenças. Mas é uma coisa que eu realmente gostaria muito de ver entre os palmeirenses.
nesse momento, antes de mais nada. Então, vocês estão vendo, eu não estou mais falando de Enzo, eu não estou mais falando de nada. Enzo, eu amo vocês, tá? Então, estamos tudo junto aqui, vamos ficar todo mundo do mesmo lado e torcendo pelo Palmeiras e ajudando o Palmeiras. Então, vamos tentar esquecer. Vocês não estão vendo a gente bater na diretoria como às vezes até eles merecem, né? Continuam as cobranças, até o Abel está cobrando, mas sempre cobrança com respeito, sempre cobrança com, né? Sabendo que você está falando com o presidente, ou a presidente, ou o diretor da Sociedade Esportiva Palmeiras, não é aquele carinha que você não gosta ali na escola, que você xinga, que você desrespeita. Você tem que manter o respeito à entidade. Ah, mas futebol, você pensa que você é o quê? Você pensa que é empresa? Então, não é. Futebol não é empresa, futebol é emoção. Mas quando essa emoção começa a atrapalhar, a gente tem que ser inteligente. Você pode justificar o excesso de emoção, porque é futebol. Mas não é inteligente. Você se permite atrapalhar o time com uma justificativa que você pode controlar. É só você se controlar. Eu estou insatisfeito com isso, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Você pode ir lá na rede social e falar isso de forma equilibrada. Você pode ir lá no grupo do WhatsApp e falar isso de forma equilibrada. E aí a sua reclamação vai ser ouvida e vai ser discutida. A partir do momento que você começa a vociferar, a berrar, a soltar perdigoto, ninguém te ouve, cara. Esse cara é louco. Então, né? Vamos lá. Eu gostei de ontem. Eu acho que o saldo é extremamente positivo. E se a gente atingir esse ponto que o Abel pediu nesse último momento de caminhar em direção à união, ninguém segura a gente. Ninguém segura o Palmeiras quando os palmeirenses estão unidos. E eles sabem disso. Todos eles sabem disso. Acho que só quem não sabe disso é a gente, né? Valeu, turma. Domingo tem decisão de vaga. Não sei se vai dar, porque não depende só da gente. A gente depende do Bragantino. Depender do Bragantino é dureza. Mas é o que tem para hoje. Fica a frustração de chegar nessa última rodada, nessa situação, como disse o Abel. Mas vai que dá certo, né? Se der certo e a gente chegar, zera tudo, hein? Zera tudo e aí segura o Palmeiras. Estaremos no domingo. Acompanhe o jogo com a gente, tá? Deixa o like aí no nosso canal, ativa a notificação e assista a Palmeiras Mirassol no domingo com a nossa transmissão. Põe a TV no mudo, sincroniza com a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Até domingo, turma. Um grande abraço, saudações alviverdes.